Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim. Bem-vindos ao canal Apollo Fisioterapia. Ventilação mecânica, atrofia muscular, desmame ventilatório e também falha na extubação. São temas muito comuns aqui do canal Apollo Fisioterapia e, obviamente, comum ao fisioterapeuta que trabalha com ventilação mecânica. Hoje eu vou trazer um tema relacionado a esses anteriores que eu acabei de falar, mas é um tema novo, que é a estimulação dos músculos respiratórios, qual seria a função dele no desmame ventilatório e na extubação. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse tema, fica comigo até o final desse vídeo. Mas ó, antes de tudo, ajuda o canal se inscrevendo nesse canal, ajuda também curtindo e comentando os vídeos do canal Apollo Fisioterapia. E se você quiser receber notificações de que eu lancei novos vídeos aqui, aperte o sininho aí para você receber as notificações de que eu lancei novos vídeos. Beleza? Vamos para o vídeo de hoje, nós vamos falar então sobre a estimulação elétrica dos músculos da expiração. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, nós constantemente falamos desses temas aqui no canal Apollo Fisioterapia. Então vejam aí, na sexta que passou, quem acompanhou aqui no nosso canal, acompanhou a apresentação do que a gente chama de fisioterapia respiratória gourmet. Novamente, o desmame ventilatório foi tema da nossa reunião. Então nós conversamos na sexta-feira que passou. Se você quiser assistir, eu transmiti aqui pelo nosso canal o Fisioterapia Respiratória Gourmet, onde nós apresentamos aí alguns temas relacionados ao desmame ventilatório. Esse tema já tinha sido abordado no Fisioterapia Respiratória Gourmet e agora nós novamente apresentamos aí, né, voltamos com esse assunto tão relevante. Relacionado ao desmame ventilatório também, a gente já falou um pouquinho sobre a ventilação pulmonar protetora, a ventilação mecânica protetora para pulmão e para diafragma. Então, falando que algumas lesões diafragmáticas podem acontecer durante a ventilação mecânica e que nós temos que proteger. E por fim, eu depois ainda, tem outro vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre a importância dos músculos respiratórios na função inspiratória. Então, juntando todos esses assuntos tão relevantes, o vídeo de hoje vai justamente falar de estimulação elétrica dos músculos da expiração, qual seria a sua ação, sua função no desmame da ventilação. Então você vai poder ter uma ideia, né? A gente vai trazer um artigo aqui falando desse tema para vocês. Se você não assistiu os vídeos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né, as capinhas que eu acabei de apresentar aqui para vocês, todos esses vídeos estão no canal Apollo Fisioterapia e eles estarão aqui na descrição desse vídeo também, ok? Então nós vamos apresentar aqui para vocês a aula de hoje, vai falar justamente sobre a estimulação elétrica dos músculos da expiração. A estimulação elétrica dos músculos da expiração, especialmente em pacientes que estão em ventilação mecânica. Para começarmos, né, a falar desse tema, eu quero lembrá-los, né, que ventilação mecânica ela é uma necessidade para alguns pacientes que estão aí entrando em quadro de insuficiência respiratória e que esse processo de sair da ventilação mecânica e passar para a respiração espontânea é um processo chamado de desmame da ventilação e que muitas vezes, por atrofia dos músculos inspiratórios, acabam por levar a um delay, né, um atraso no desmame ventilatório e um atraso na extubação. O atraso do desmame ventilatório e o atraso da extubação leva, obviamente, a aumento das comorbidades, aumento da mortalidade, aumento do tempo de UTI e tempo de hospitalização, e isso tudo aumentando o custo. E sabe-se também que alterações musculares são as mais importantes, né? Ou seja, diminuição aqui da força muscular diafragmática e também da musculatura abdominal são responsáveis pelas falhas de extubação, pelas falhas de desmame. Falhas de extubação, a gente vai ver que a musculatura expiratória ela é fundamental para que o paciente fique fora da ventilação mecânica. Nesse contexto, a gente sabe
que vem sendo utilizado dentro da unidade de terapia intensiva a estimulação elétrica de músculos periféricos. Então aqui você vê no vídeo, ó, uma estimulação elétrica do quadríceps, onde você tem lá um paciente totalmente sedado, esse paciente não estava colaborativo, mas nós estávamos estimulando a musculatura diafragmática. Qual que é a importância dos músculos expiratórios para a função respiratória? Então, dentre outros fatores que a gente já viu, inclusive, em vídeos anteriores, a gente sabe que a musculatura respiratória, inicialmente, né, ela é importante para o clearance das vias aéreas. Então, aumentar o fluxo respiratório depende de contração da musculatura respiratória. Consequentemente, se eu higienizo muito bem a minha via, eu previno atelectasias por obstrução. E a gente sabe, por estudos anteriores, que se eu aumentar o tônus da musculatura abdominal, eu melhoro o volume minuto, né, principalmente em situações que eu estou em sobrecarga do diafragma. Então, o alongamento da musculatura diafragmática durante a expiração, ela é fundamental para melhorar a sua contratilidade. E aí, né, obviamente que a gente sabe que a fraqueza expiratória ela vai estar relacionada, consequentemente, não obviamente, mas consequentemente, a fraqueza dos músculos respiratórios pode estar relacionada à falha de extubação e a outras complicações respiratórias. Nesse sentido, alguns eles obviamente vão direcionar o treino e também a estimulação diafragmática, a estimulação elétrica para o músculo diafragma. A maioria dos estudos. Mas existem poucos estudos que vão fazer essa mesma abordagem, né, observar quais são os efeitos da estimulação elétrica nos músculos respiratórios. E é nesse sentido que eu vou apresentar para vocês um estudo que fez justamente isso. Ele tentou sincronizar, então, eles fizeram isso, né? A estimulação elétrica sincronizada, né, com a expiração dos músculos respiratórios, né, a estimulação elétrica desses músculos em pacientes que estão em ventilação mecânica. Então, é um estudo que buscou avaliar a viabilidade, a segurança da execução, né, da utilização da estimulação elétrica em pacientes que estão em ventilação mecânica, especialmente nos músculos abdominais, nos músculos da expiração. Então, qual que foi o objetivo? Avaliar a viabilidade da utilização do FES na estimulação de músculos respiratórios de pacientes que estão em UTI e em ventilação mecânica. Para isso, o que eles fizeram? Então, eles pegaram pacientes com pouco tempo de ventilação mecânica. Eles tinham que ter mais de 72 horas de ventilação mecânica, mas consideraram, então, pacientes em uma estimulação precoce. Eles usaram a estimulação elétrica de uma forma precoce. Pacientes sem neuropatias, que poderiam influenciar os resultados aí do estudo, pacientes com IMC menor que 35, que dificultaria, né? A IMC maior que isso dificultaria a colocação dos eletrodos e a estimulação elétrica. Pacientes que não tinham sido submetidos a nenhum tipo de cirurgia abdominal, por justamente a gente estimular a contração abdominal. E esses pacientes, eles seriam excluídos se durante a utilização do FES a contratilidade não fosse considerada adequada. Então, né, não obtivessem os resultados esperados com a utilização do FES. O protocolo que eles utilizaram, então eles utilizaram o FES por 30 minutos, 2 vezes por dia, 5 dias por semana. Então, sempre a estimulação começava, tinha que ter pelo menos 5 dias consecutivos, e pacientes que podiam estar em fase de desmame da ventilação mecânica, mas não ultrapassando mais do que 6 semanas já em desmame da ventilação. À nossa direita está aqui uma imagem do artigo que mostra aí os equipamentos que foram utilizados, os eletrodos, o próprio estimulador, né? E assim, os eletrodos a gente vai mostrar como que eles foram colocados no paciente. Então aqui é uma foto ilustrativa, né? Não é, obviamente que não é do paciente. Então, foi colocado 2 centímetros abaixo aqui do processo tifoide, os eletrodos para contração dos músculos reto-abdominal e os músculos oblíquos, e aqui posteriormente também para contração dos músculos transversos do abdômen. O protocolo, então, de aplicação, né, qual que era as medidas, né, quais eram os parâmetros? Os parâmetros, então, foram o seguinte: frequência de 30 Hz, pulso de 352 milissegundos
a intensidade com uma máxima, para obter uma máxima contração, e o máximo de 100 mA, né? Isso daqui foi primeiro iniciado em 60, e depois eles passaram para 100. 60 era um parâmetro utilizado para sujeitos saudáveis, né, normais, então eles puderam aumentar. E para verificar se tinha contração, eu tinha que ter uma contração ou visualmente contraindo, né, eu precisava ver a contração, ou palpando. Todos os pacientes que tivessem apresentado algum tipo de alteração da frequência cardíaca, cardíaca menor que 40 ou taquicardia acima de 130, PA média, né, menor que 60 ou maior que 110, ou frequência respiratória acima de 40 e saturação menor que 90%, qualquer um desses parâmetros era um sinal de que deveria interromper a sessão. Os dados foram então coletados. Quais foram os dados? A espessura do músculo abdominal por meio da ultrassonografia. Eles coletaram também citocinas plasmáticas para avaliação de inflamação e o tempo de ventilação mecânica. A viabilidade ele estava relacionada à executação adequada da técnica, a contratilidade realmente do diafragma, segurança e principalmente a aderência ao tratamento. Né? Se o paciente não se queixava, aqueles que estavam acordados, se não precisasse interromper o tratamento. Bom, quanto aos resultados, é importante a gente apresentar aqui uma outra informação para vocês. Esse estudo é o Holland Study, né? Que é um estudo que foi aglutinado, ele foi juntado com outro estudo da Austrália. Por isso que vocês vão sempre, aqui no resultado, vão ter resultados sempre juntos, assim, né? Esses dois resultados aqui. Bom, de forma geral, o que a gente precisa colocar desse primeiro resultado é que, vejam, os pacientes tinham aqui uma idade média de 69 anos, a duração de ventilação mecânica começou, né, o trabalho com 2,5 dias, então respeitando aí as 72 horas, né, de ventilação mecânica, e são pacientes diversos, né, diversos tipos de pacientes. E o que eles obtiveram aqui? Que 60% dos pacientes, no total, tinham sucesso da extubação. Quando a gente olha no grupo ativo, que é o grupo que fez a estimulação, e o grupo que não fez, essa porcentagem ela muda, ela fica diferente, onde a gente vê 80% do grupo que fez estimulação, ele passa a ter sucesso, enquanto 40% do grupo controle não tinha sucesso. Então, essa porcentagem se mantém aqui quando você junta os dois grupos, subindo um pouquinho a porcentagem do grupo desse outro estudo que só estudava pacientes neurológicos, e isso é importante a gente colocar também. Bom, quanto às sessões, né, a execução, né, será que foi seguro a execução das sessões de estimulação elétrica, né? Então, vejam, são no total 272 sessões, aqui separadas em grupo controle e grupo ativo, né? O tempo de duração aí das sessões em torno de 30 minutos. Vejam, poucas reações adversas, portanto, ó, uma reação aqui num grupo relacionado aqui a frequência cardíaca um pouquinho mais alta, uma alteração aqui de PA, né? Então aqui também aconteceu um pouquinho mais alterações de PA no grupo, uma hipertensão no grupo ativo, lembrando que é importante dizer que não houve necessidade de intervenção médica, uma queda de saturação, uma queda, um aumento de frequência respiratória, aqui mais 3 no grupo ativo, né? Então vejam, os efeitos adversos aqui foram pequenos em relação ao número de sessões que foram executadas. Quando você pega os pacientes que estão lá no processo de extubação, né, apenas no grupo controle e no grupo ativo, o número de desconforto foi o mesmo aqui, né? Então 10% num grupo e 10% no outro aproximadamente é o que tiveram aí de alterações, né, de desconforto durante a execução. Teve que parar algumas técnicas quando ia para o modo NAVA, porque se interferia no modo NAVA, né? E aí, quantos pacientes aqui no grupo ativo, um único paciente pediu para parar a técnica, né? Para interromper. Vamos lá falando de segurança, né? Segurança, os efeitos adversos, né?
como que foram aqui os efeitos adversos, né? Quais foram os efeitos adversos? Olha aqui, ó, efeitos adversos mais sérios, ou efeitos adversos que foram suficiente para a atividade como fez para resolver, ó, em torno de 3 eventos aqui. Então, se vocês olharem para essa tabela, vocês vão ver que são poucos os efeitos adversos que aconteceram aqui. Bom, uma coisa que é importante a gente colocar, o nível de sedação desses pacientes influenciava um pouco na intensidade. Então vejam que teve pacientes com menor nível de consciência, tá vendo? Um RAS menos 5, ó, eles precisavam de mais estimulação para, né, a média foi aqui sim de 100, né, de estimulação, a intensidade, mas aqueles pacientes, conforme eles vão maior nível de consciência, eles vão reclamando mais, né, eles vão relatando que está muito intenso. Quanto ao processo inflamatório, né, nenhuma das variáveis aqui estudadas, né, das citocinas estudadas, das interleucinas, fator de necrose tumoral, nenhum deles apresentou diferença quando avaliado os dois grupos, né, o estudo anterior, que é o estudo da Austrália, e o estudo agora que estuda, o Holland, né, que estuda aqui, então, grupos heterogêneos. A única variável que deu diferença aqui em inflamação foi aqui o grupo, o fator de necrose tumoral, especialmente no grupo que recebeu o treinamento, que é o grupo ativo, que é esse grupo aqui. Então, diminuiu a inflamação de forma significativa. É importante a gente colocar, quando a gente pega a avaliação da espessura dos músculos abdominais, então eles estudaram os músculos abdominais por meio de ultrassonografia, houve uma melhora significativa, um aumento significativo da espessura diafragmática no terceiro dia, até o terceiro dia de avaliação, e aí depois, então, essa diferença aqui foi considerada uma diferença significativa. Então, aqui para vocês observarem, né, a espessura dos músculos, ó, oblíquo abdominal externo, interno e o transverso do abdômen. Essa era a espessura do primeiro dia, né, dos dados de base aqui, e aumento da espessura, então ele sai de 1,005 para 128 centímetros. Né? Então, um aumento que foi aquele aumento considerado significativo, mostrando aumento da espessura dos músculos do abdômen. Quando você considera o grupo controle e o grupo ativo para sucesso de extubação, a partir do 9º dia, né, o grupo ativo foi o grupo que teve maior sucesso na extubação comparado com o grupo controle. Já quando você considera a alta, né, da UTI, a partir do 6º dia, a gente começa a ter uma diferença significativa do grupo ativo em relação aqui ao grupo controle. Diante desses resultados, o estudo, né, concluiu e o que a gente vai trazer aqui de conclusão então para vocês? A estimulação dos músculos respiratórios com fezes, ela é então segura, ela é viável durante a ventilação mecânica, mesmo que de forma precoce. Ela pode ser então uma nova estratégia para você proteger o paciente a respeito da atrofia dos músculos da inspiração, especialmente do diafragma, mas ainda precisamos estudar mais o desmame e a liberação do ventilador relacionado a esse tipo de conduta, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu te convido aí para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com a galera, beleza? Se você não é inscrito ainda no canal Apollo Fisioterapia, vai lá, se inscreve no canal Apollo Fisioterapia. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.